Para criar a função que vai buscar meus dados no GitHub, eu vou inserir uma const fetch GitHub user que recebe uma função e dentro dessa função, para fazer o request, eu vou invocar um fetch que recebe esse endpoint que o exercício especificou e como eu quero deixar essa função genérica o suficiente para buscar dados de qualquer usuário do GitHub, eu vou inserir um parâmetro username, vou transformar essa string em uma template string e aqui nesse placeholder eu vou inserir uma interpolação do username. Só de eu fazer isso, se aqui abaixo eu invocar a fetch GitHub user, que recebe meu username do GitHub, que é Roger-Melo, e salvar, se eu vier aqui na aba Network, eu vejo que foi feito um request Roger Melo e se eu clicar nesse request, na aba Preview, eu vejo os meus dados de usuário no GitHub. Agora, para realmente obter e manipular esses dados, eu preciso escolher se eu vou usar ou o encadeamento de promises ou o async await. Como eu quero escrever código elegante, legível e manutenível a longo prazo, eu vou converter essa função em uma função async. Então, antes da declaração da função, eu vou inserir a palavra-chave async e ao invés de encadear métodos then na invocação do fetch, antes da invocação do fetch, eu vou inserir uma const response que recebe a invocação do fetch e para a const response armazenar o valor da promise resolvida que o fetch vai retornar, que é o objeto response, antes da invocação do fetch, eu vou inserir a palavra-chave await, que é uma palavra-chave que só pode ser usada dentro de uma função async e que vai pausar a execução do restante dessa função até que a promise da invocação do fetch seja resolvida ou rejeitada. Quando a promise for resolvida ou rejeitada, toda essa expressão vai resultar no valor da promise resolvida ou rejeitada e a response vai armazenar esse valor. Se abaixo da response eu inserir um console.log que recebe response e salvar, eu vejo no console o valor da promise resolvida do fetch, que é o objeto response. Como que eu faço para obter de fato os dados da resposta do request? Eu preciso encadear no response a invocação do método JSON, que é um método que vai pegar a resposta que o response está armazenando, que é um objeto JSON, vai parsear essa resposta para um objeto JavaScript e vai retornar uma promise que contém essa resposta parseada. Observa que se eu simplesmente encadear a invocação do JSON no response e salvar, ele me retorna uma promise, como esperado, que contém a resposta do request já parseada para um objeto JavaScript. Se antes do response.json eu inserir a palavra-chave await e salvar, o que vai acontecer aqui? Essa invocação do response.json vai ser executada, a promise que ele retorna vai ser resolvida contendo o objeto que a gente acabou de ver no console, o await vai desencapsular o valor dessa promise resolvida e essa expressão vai resultar no valor da promise resolvida, que é o objeto JavaScript com os meus dados no GitHub. Se eu salvar, eu vejo o objeto com os meus dados no GitHub. Agora, eu preciso implementar uma segunda função que vai exibir esses dados no console. Então, vou remover só esse console.log daqui, vou executar um return antes do await, para que quando essa função seja invocada, o objeto com os meus dados no GitHub seja retornado. E agora, como eu sei que uma função async sempre retorna uma promise que encapsula o valor que eu estou retornando, eu tenho duas opções. Ou eu retorno o resultado dessa expressão, e eu sei que implicitamente esse valor retornado vai ser encapsulado em uma promise, ou eu tiro o await daqui e retorno diretamente essa promise resolvida ou rejeitada que o response.json retorna. Então, nesse caso, como de qualquer forma a função vai retornar uma promise e tanto faz eu manter ou remover o await, para que essa expressão fique menos carregada, eu vou deixar ela sem o await e para implementar uma segunda função que vai exibir no console esses dados que a fetch GitHub user retorna, aqui abaixo eu vou inserir uma const log GitHub user que recebe uma função e dentro dessa função, para armazenar o objeto com os meus dados de usuário, eu vou inserir uma const user data que recebe essa invocação da fetch GitHub user e abaixo dessa const, para exibir o valor dela no console, eu vou inserir um console.log que recebe user data e se aqui abaixo eu invocar a log GitHub user e salvar, ao invés de eu ver o objeto com os meus dados de usuários no GitHub, eu vejo uma promise que contém esse objeto. Por que isso aconteceu?
Como a invocação dessa função sempre retorna uma promise, ao invés da userData armazenar o objeto que essa promise contém, ela armazenou a promise. Como que eu desencapsulo o valor de uma promise? Eu posso usar o await na frente dessa invocação, só que o await só pode ser usado dentro de uma função async. Então, antes da declaração dessa função, eu vou inserir a palavra-chave async. Ou seja, quando eu invoco a log GitHub user aqui no final, ela é uma função async, que significa que ela inicia um processo agora e finaliza esse processo posteriormente. E qual que é esse processo? É o processo que essa invocação da fetch GitHub user executa. Enquanto a operação assíncrona que essa invocação executa não for finalizado, o await vai pausar a execução das linhas abaixo dele até a fetch GitHub user retornar a promise ou resolvida ou rejeitada. Quando a invocação da fetch GitHub user retornar a promise resolvida ou rejeitada, essa expressão vai resultar no valor da promise, a userData vai armazenar esse valor e aqui abaixo esse console.log vai ser executado. Se eu salvar, eu vejo no console o objeto com os meus dados de usuário no GitHub. Agora, tem duas coisas que eu quero fazer nessa função. A primeira é deixar ela mais genérica e reutilizável para que eu possa exibir qualquer usuário no console. E a segunda é deixar ela mais concisa. Para fazer a invocação dessa função exibir qualquer usuário no console, ao invés de deixar esse usuário fixo, eu posso declarar um parâmetro username e passar essa string do nome de usuário na invocação da log GitHub user. Então eu vou recortar o nome desse usuário, vou inserir username, vou declarar o parâmetro username e se aqui na invocação da log GitHub user eu inserir o nome de usuário e salvar, eu continuo vendo no console o objeto com os dados do usuário. Show! Agora, o que eu posso fazer para deixar essa função mais concisa? Se a funcionalidade dela é só exibir os dados do usuário no console, eu posso fazer o console.log exibir o resultado dessa expressão e posso eliminar essa const userData. Já que agora essa função só executa um console.log, eu posso remover esses blocos da função e usar o return implícito da arrow function. Se eu deixar essa função em uma linha, ela ultrapassa 80 caracteres, então eu vou quebrar e indentar esse console.log. Eu sei que esse return implícito vai fazer a função retornar undefined, porque a invocação do console.log retorna undefined, mas no fim das contas tanto faz, porque como toda função em JavaScript que não retorna um valor retorna undefined, deixar a função com os blocos e não fazer ela retornar um valor, também faria ela retornar undefined, beleza? Se eu salvar, o objeto com os dados do usuário é exibido normalmente.